Que a paz de Jesus esteja e continue sempre conosco na oportunidade que se faz para que juntos estudemos as lições que a doutrina espírita, com muita profundidade e sabedoria, disponibiliza para todos nós. Numa das sessões mediúnicas no Centro Espírita Humberto de Campos, onde nós militamos, compareceu um espírito extremamente revoltado, agressivo, violento, dizendo que nos prejudicaria de alguma forma, porque aquele grupo que estava ali ao seu redor estava atrapalhando a sua proposta de vingança. Ele fora vítima, e quando ele se aproximou de quem lhe causara tanto sofrimento, eis que surgiu o agrupamento de benfeitores, de amigos, para proteger aquelas criaturas que eram os seus inimigos, porque ele fora agredido violentamente. O companheiro que fazia o trabalho do esclarecimento falava da impropriedade da vingança, do desvalor da vingança, das consequências nefastas que a vingança proporciona, da improdutividade dela, que não levaria a nada, e que só causaria a ele maiores sofrimentos, mas ele continuava agressivo, continuava extremamente indignado, e não queria ceder de forma nenhuma, dizendo que ninguém modificaria a disposição que ele trazia para a proposta de vingança. E o nosso companheiro falava da proteção divina, da necessidade de entregar a justiça nas mãos de Deus, para que Deus possa fazer aquilo que é devido, que a gente não faça nenhuma justiça com as próprias mãos, e que Deus estava presente na vida de todos nós. E ele, astuto, aguerrido, gritava: mas onde estava Deus no momento em que eu fora vítima? Agora, vocês amparam aqueles que me prejudicaram, mas ninguém me socorreu na época em que eu fui agredido. E o nosso irmão tentando argumentar que sim, Deus sempre está presente na vida de todas as criaturas, e que porventura existem determinadas circunstâncias que a gente precisa passar, até por contingência de equívocos de outrora, que nós somos espíritos, segundo André Luiz, no livro Libertação, que usamos a razão há mais de 40 mil anos. Há mais de 40 mil anos nós somos livres para decidir quais caminhos devemos tomar. E quais caminhos tomamos? Que deliberações nós fizemos, que escolhas que redundam agora em tragédias e sofrimentos? Mas ele é guerrido, então ele diz: eu vou contar a minha história, vocês verão se eu tenho ou não razão. Há 50 anos eu era um homem maduro, tinha posses, um bom seguro de vida, vivia uma vida tranquila, embora solitária, e eu queria constituir uma família. E eis que nas minhas andanças eu encontrei uma jovem porque eu me encantei bela, uma jovem atraente, e eu me encantei, me apaixonei por ela, e eu percebia que ela também retribuía os meus encantos, e ela também se aproximou de mim de uma forma a combinar com os meus interesses. Mas eu não queria uma aventura, eu não queria um caso fortuito, eu queria uma família. Para tanto, eu fiz tudo de conformidade com os padrões da época, eu me casei legalmente com esta jovem. E olha, vivemos felizes por um bom tempo. A vida fluía com naturalidade, tudo transcorria dentro de uma certa elegância para todos nós. Mas eis que um dia, quando eu voltava de minhas atividades, eu fora assaltado. Sofri um assalto violento, e neste assalto tiraram a minha vida física. Eu morri para o mundo, eu desencarnei. Fui para o mundo espiritual tremendamente desequilibrado, indignado. Logo agora
que a minha vida fluía com toda a naturalidade, eis que a surpresa me leva de volta ao mundo espiritual, tirando-me da companheira que eu tinha encantos e porque eu declinava profundo amor. Sofri demais, caminhei por estradas sombrias, por caminhos invigilantes, ante o inconformismo, ante a raiva, ante o ódio, ante a indignação. Eu sofri demais. No entanto, como nós sabemos, a criatura fora do corpo físico, ela tem uma amplitude de visão muito maior. E eis que eu me propus a buscar as razões que levaram ao meu fim tão trágico na terra. E para minha surpresa, para minha tristeza, para minha dor maior do que a própria violência que eu houvera sofrido, eu descubro que quem tramou toda aquela história, que foi uma farsa, foi a minha própria esposa, junto com o chefe de polícia da localidade onde eu morava. Veja bem que trama bem feita. Para o chefe de polícia, não era difícil acobertar um crime em nome de um assalto que ninguém ia explicar, que a justiça não ia encontrar uma definição, um caminho de solução. Agora vocês dizem, não tenho eu razão da vingança? Porque agora eu os encontrei, eu sei onde eles estão, e eu estou a influenciá-los de forma negativa, para trazê-los para cá, para o mundo espiritual, para que eu exerça o meu direito de vingança. Não estou certo com o que eu quero fazer, porque há 50 anos eu vivo esse drama. Olha como eu estou, sou um farrapo, eu sou uma criatura diante dos olhos em frangalhos humanos, e eles são bonitos, ela continua bonita, ela continua jovem. Foi então que o companheiro que fazia as elucidações disse: não, meu irmão, o tempo passou para você e passou para eles também. A ideia da jovem bonita que você tem ainda na memória são as lembranças daquela época em que você viveu com ela, porque hoje ela não tem mais esta aparência. São as mentalizações guardadas nos refolhos da sua mente. Ela agora e ele estão sim em frangalhos humanos, porque eles vivem da caridade alheia. Eles não têm mais nada do que você podia imaginar que tivessem. E ele mostrou a eles, através dos processos que o mundo espiritual disponibiliza, fez com que ele enxergasse aquele casal nas condições em que eles estavam, em que ele estava agora, este casal. E tanto a mulher como aquele homem estavam realmente em frangalhos, estavam doentes, estavam acamados, sem dinheiro, vivendo da caridade alheia. Então ele viu que a lei de causa e efeito já estava funcionando. Ontem agrediram, hoje recolhem os reflexos da agressão. Quando ele viu aquele quadro, ele deu uma balançada na sua proposta de vingança, porque ele percebeu que não precisava muito da sua mão pesar sobre eles, porque eles já estavam recolhendo a sementeira que houvera plantado. Como bem parafraseando Paulo de Tarso em carta aos Gálatas: do que plantares, colherás. Quando ele balança um pouco, o clima se faz propício no magnetismo natural das bênçãos de Deus, nas equipes de socorro espiritual, e a sua mãe, que ali estava interferindo por ele, consegue se fazer visível ante os seus olhos. E ele, em pranto, entrega-se no colo da sua mãe e, chorando desesperado, fora socorrido e conduzido para o mundo espiritual. Meus companheiros, minhas irmãs, o caso que nós narramos é um típico caso de obsessão. Na obsessão não existem vítimas, existem culpados. Na obsessão não há inocência, porque o agressor de ontem torna-se a vítima de hoje. Quando nós vemos alguém procurar a casa espírita no processo obsessivo, ele está
está sendo influenciado daquela maneira porque há um rastro de equívocos da sua vida no passado. Então, precisamos socorrer os dois lados, o lado de quem está obsedando e o lado de quem é obsediado. Orar por todos os lados, socorrer todos os lados. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, trata da obsessão. E ele fala que a obsessão tem 3 aspectos mais diretos, que nós vamos pincelar apenas, porque isso seria matéria para um estudo de longa profundidade, que não dá tempo numa palestra como esta. Mas nós temos a obsessão simples. A obsessão simples, praticamente todos nós a temos. É aquele espírito brincalhão que tenta nos passar uma peça. É aquele espírito fofoqueiro que influencia alguém para falar mal da gente. É aquele espírito brincalhão que cria problemas para a nossa vida. É aquele que não quer o nosso progresso. Numa noite como esta, muitas vezes, 7 horas da noite, eu vou ao centro hoje, de repente aparece lá uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, e a pessoa cede, fica em casa. Pode ser uma influência de uma entidade que está lá brincando com ela para tirá-la da palestra, para tirá-la do estudo, do trabalho mediúnico, do dia da sopa, do dia da cesta básica, enfim, são obsessões contornáveis. Uma prece resolve. Um passe, a presença da casa espírita contorna, é um caso leve, é um processo inicial, dá para a gente se virar. Nós temos um exemplo, só para ficar mais marcante. Imaginemos que nós vamos para uma festa de casamento. Numa festa de casamento, a família se reúne, aquela festa gostosa, parentes que faz algum tempo que você não vê, aparece lá. Então é um momento de encontrar as pessoas. Você está lá 2, 3 anos sem ver uma família que mora distante. Aquele momento é muito gostoso para a família. E as pessoas estão ali convivendo. De repente, um dos familiares que não tem o hábito de nada de álcool, beber bebida alcoólica, nenhum de nós deveria ter, porque a bebida alcoólica é o chamariz dos espíritos obsessores que vem fazer vampirização, tanto quanto cigarro, os tóxicos. Quem sabe disso, tome cuidado, porque um copo de álcool é uma porta que se escancara para a ação obsessiva. Então, aquele companheiro não tem o hábito de bebida alcoólica, mas naquele dia, diante da festividade, da euforia, ele acaba tomando 1, 2, 3 copos de cerveja, por exemplo, e ele fica um pouco alterado. Neste instante, quando ele absorve esse conteúdo tóxico, cria nele um magnetismo que chama a presença de espíritos que gostam do álcool. É a lei da atração, é o magnetismo. Você atrai a criatura. O espírito está passando por perto, ele sente como um animal feroz, um leão, uma onça, vê a sua caça à distância pelo faro, o animal. O espírito que gosta do álcool, pela sensação, pela influência do magnetismo, ele percebe onde está tendo o alcoolismo e ele vai lá para tirar proveito, porque não pode pegar um copo e tomar, mas ele pode se aproximar de quem toma e beber junto com a pessoa, tirando as emanações. Então aquele companheiro, ele se exaltou um pouquinho e criou um magnetismo, atraiu a presença de um espírito que gosta do álcool. Ele não vai lá para fazer mal na criatura, ele vai lá porque ele quer o álcool, ele só quer isso. Então é uma obsessãozinha rápida. Acontece, porém, que no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, aquele irmão não vai tomar bebida alcoólica mais, porque não é do feitio dele. Então aquele espírito que se aproximou dele para absorver o conteúdo alcoólico, uma vez não tendo mais o álcool, ele vai embora. Ele vai procurar onde tem álcool. Como quem gosta de pescaria procura o rio, quem gosta de futebol procura o campo de futebol, quem gosta de música vai para as áreas de música, quem gosta de dormir vai dormir, enfim, cada um vai buscar o que gosta. Esse espírito perdeu contato com aquele irmão nosso, porque ele não continua, ele não é um alcoólatra, é uma obsessão simples, contornável,
Qualquer um de nós consegue sair dela. E quase todos nós temos algum perturbando a gente de vez em quando. Até porque a gente abre campo para isso. Existe o passo seguinte, que é a fascinação. É quando o espírito obsessor já está com certo domínio sobre o obsedado. Porque a obsessão é a ação magnética infeliz de espíritos inferiores sobre criaturas encarnadas. Tem também de desencarnado para desencarnado, que nós vamos fazer também uma passagem rápida sobre isso. Então, no caso da fascinação, o espírito obsessor, ele já conseguiu uma certa ascendência sobre a criatura que ele domina. Ele já dita alguma coisa para ele e ele aceita. No livro Sexo e Destino, de André Luiz por Francisco Canto Xavier, existe lá uma passagem em que o cidadão, ele chega em casa do trabalho, entra na sua casa e senta no sofá. O espírito que o acompanha, já obsedando há algum tempo no processo de fascinação, diz a ele: eu quero uma dose de uísque. E ele não dá bola. Aí o espírito aciona a sua garganta e ele tem uma coceira na garganta. Aí ele diz assim: eu quero uma dose de uísque. Poxa vida, me deu vontade de tomar uma dose de uísque. Foi lá, pegou o copo, despejou e tomou. Chegou o segundo espírito, que também tem uma ascendência, e diz: eu também quero. Ele tomou a segunda dose. Já é um processo de fascinação. Já há um domínio. Por isso, caros amigos, irmãs, companheiros, não é tão fácil romper com o vício alcoólatra, com o vício tabagista, com os tóxicos mais pesados. Porque além da ação química, nós temos a ação espiritual. Nesses processos todos, a ação espiritual é muito intensa. Então, quem toma os seus goles de álcool tem a presença e a assistência e a companhia dos espíritos que gostam dos goles de álcool. Quem gosta de fazer caridade tem os espíritos bons que gostam de fazer caridade. Quem gosta de visitar doentes para dar a eles um conforto, tem espíritos do lado que gostam de visitar doentes para dar a eles conforto. Cada um tem a companhia que deseja. Porque a ação dos espíritos sobre nós é pelo pensamento. Não é pelo porte físico, por acender incenso, deixar de pôr incenso, jogar sal grosso. Isso não vira nada. É pelo pensamento que ele se atrai, que ele vem até nós. O que estiver saindo do pensamento é o que vai servir de informação para os espíritos se aproximarem de nós. Neste momento, quais espíritos estão conosco? Aqueles que desejam tanto quanto nós participar de uma palestra, um trabalho de passes, do amismo, bater papo, abraçar os companheiros, fortalecer energeticamente. São esses espíritos que estão aqui. Os que gostam do gole de álcool estarão aqui agora? Não, eles estão lá no bar com aqueles que estão lá, ou com aqueles que estão em casa americana. Os que gostam de outras coisas em outros lugares. Os que estão conosco aqui agora são os que gostam de doutrina espírita. Então, caros irmãos, a atração é mental. Nós sempre temos um exemplo material para que fique fixo. Eu tenho um liquidificador em cima dessa mesa. Eu tenho um cabo que liga na tomada. Eu estendo uma tomada, por exemplo, aqui. Se eu tenho a energia, o cabo e o aparelho. Se eu ligar aqui e acionar, ele funciona. Porque o aparelho está aqui, o cabo está aqui e a energia está aqui. Mas se eu pegar essa tomada e colocar lá no teto, eu terei o aparelho aqui, o cabo não alcança. Ele não vai funcionar. Embora eu tenha energia lá, tem o cabo aqui e o liquidificador está aqui. Ele não vai funcionar, porque o cabo não alcançou. Então, quando a nossa tomada mental, nosso padrão vibratório estiver lá embaixo, os espíritos obsessores plumam com maior facilidade. Criatura imoral, desonesta, com falta de ética, criaturas sensualistas, criaturas, enfim, todo tipo de imoralidade que nós temos, nosso padrão vibratório está lá embaixo. Qualquer espírito dessa natureza liga com a gente, e a gente fica ligado com eles fazem o que bem entendem. Mas se a gente elevar o padrão vibratório e colocar lá em cima, os obsessores não nos alcançam, porque o cabo é curto. Depende de onde estiver a nossa tomada mental. E isso depende de cada um de nós. E outra coisa, nós não somos santos,
Então nenhum de nós tem uma aureolazinha na cabeça dizendo que esse cidadão aqui é santo. Nós somos criaturas normais. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Nós estamos todos no padrão vibratório aproximado. Mas nós podemos, através da prece, de palestras como esta, de estudos, de presença na casa, de determinadas obrigações sociais, obrigações familiares, compromissos de decência, dignidade, honestidade, honradez, nos permite que o padrão vibratório se eleve. E estes espíritos brincalhões, touvados, malvazejos, não encontram como nos localizar. Então, só depende de nós. E existe um terceiro processo, que é a subjugação. Esse processo é pior. A criatura já dominou o encarnado. Essa criatura está dominada, ela não mais sai sozinha. Ela só sairá desse processo com a ajuda da família, com a ajuda da casa espírita, de tratamentos médicos, porque envolve toda uma estrutura física e espiritual. É o que se dá no tratamento a esses problemas de tóxico, por exemplo. Enquanto não tiver uma estrutura espiritual com a criatura, ela tem dificuldade para sair, porque a medicação tira o problema químico, mas a espiritualização tira o problema espiritual. Porque a química tira o indivíduo da droga, o obsessor chega e joga de novo. É complicado demais. Então nós temos que orar muito por esses nossos irmãos, por essas clínicas, por esses hospitais que atendem essas pessoas, para que eles sintam a força espiritual para ajudar nesses processos tão complicados. A subjugação é o domínio absoluto. Então é aquela criatura que já perdeu o controle de si, tanto no processo alcoólico, droga, desequilíbrio mental, vai para hospitais psiquiátricos, anda pela rua, às vezes você vê a pessoa na praça, fala que é São Pedro, fala que é Dom Pedro I, faz discurso, são processos de subjugação. Já não tem mais o que fazer, a não ser se a família estruturada acolher aquela criatura. Sozinha, ela não sai mais. É muito complicado. Então, companheiros, amigos, esse processo está em O Livro dos Médiuns. Nós estamos fazendo uma pequena informação sobre isso. E os espíritos agora, eles utilizam de maneiras as mais variadas no processo obsessivo. Antigamente, isso já faz algum tempo, vem mudando muito, vocês perceberam isso? As pessoas que têm uma idade um pouquinho maior, lembra-se que no passado, numa palestra como essa nossa, por exemplo, poderia na casa espírita existir uma influência de espíritos obsessores em uma ou duas pessoas e jogava elas no chão. Eu tenho certeza que muitos de vocês viram isso, que precisavam ser socorridas. Essas pessoas, às vezes caíam em tremendo, envolvida até com o processo de psicofonia, de incorporação. Então todo mundo cuidava de prece, alguém da casa se levantava, pegava essa criatura, levava para a sala de passe, para ajudá-la. O que acontecia nesse processo? Quando a criatura sentia mal, a casa inteira vibrava em favor dela. Tudo conspirava em favor daquela vítima. O que acontecia? O obsessor perdia o contato. Então, essa técnica não deu certo. Não está dando mais certo. Porque se fizer um estardalhaço dele aqui, o socorro àquela criatura é muito grande. E ele perde o contato com ela, porque ele não quer perder. Então a técnica agora é outra. A técnica agora é a obsessão pacífica, silenciosa, tranquila, mas que vai tirando as pessoas da casa espírita devagarinho. Tira um, tira o outro, porque quebrar um feixe de vara a gente não quebra, mas se tirar uma por uma e que vai quebrando, a gente vai diminuindo. E nós percebemos, nos tempos para cá, na nossa andança pelas casas espíritas, uma certa diminuição do público espírita, que está aceitando esta obsessão pacífica. E nós vamos contar uma narrativa de Humberto de Campos, que vocês entenderão perfeitamente como ela se dá. O Saquarema vivia no Rio de Janeiro, ele era de família espírita, viveu no tempo de Humberto de Campos. Humberto de Campos desencarnou e foi para o mundo espiritual e continuou sendo aquele escritor que nós conhecemos. Humberto de Campos encarnou, logo depois ele já publicou livro, publicando textos pelo Chico Xavier. Então, no mundo espiritual, Humberto de Campos encontrou o Saquarema. Ao vê-lo, ele pensou consigo mesmo: olha, eu que não fui espírita, porque Humberto de Campos não foi espírita, ele até defendeu o Chico Xavier,
naquele processo do Parnaso do além-túmulo, porque ele disse que o Chico tinha a verdade dele, ele defendia a grandeza e a honestidade do Chico, mas ele não era espírita. Ele pensou consigo: eu não sendo espírita, já estou razoavelmente bem aqui no mundo espiritual. Já pensou o Saquarema? Vindo de uma família espírita, ele deve estar ótimo. Saquarema, que bom vê-lo, como você está? Ele sentiu o olhar triste e cabisbaixo. O Saquarema se dirigiu a ele: Humberto, você ainda está escrevendo lá para a terra? Estou, conte a minha história. E Humberto então narra no seu livro Cartas e Crônicas, no item 8, que Saquarema estava no mundo espiritual, junto com um grupo de espíritos que viviam na fanfarrice, na indisciplina, no descompromisso, vida vazia, ilusões, fantasias, vida mundana. E o Saquarema se cansou disso e pensou: eu preciso reencarnar para modificar a disposição da minha vida, porque só assim eu vou encontrar a felicidade que eu busco. E ele pediu aos benfeitores que ele pudesse reencarnar novamente, mas os seus amigos não quiseram. Nós vamos ficar no mundo espiritual, a vida está boa por aqui, nós não vamos reencarnar não. E ele veio sozinho, ele reencarnou numa família espírita. Logo nos seus anos de adolescência veio o convite: Saquarema, a casa espírita, a pré-mocidade, a evangelização, a mocidade. E gente não tem noção do valor que é a evangelização, a pré-mocidade e a mocidade. Emmanuel diz que a maior atividade mais profunda da casa espírita é a evangelização da infância. Então, não aceitou. Vieram seus amigos de outrora: Saquarema, você está chegando agora na terra, já vai arrumar compromisso? Deixa para depois. Ele aceitou. Tornou-se um jovem, começou a estudar. Novamente a casa espírita: Saquarema, olha o teu trabalho, lá vem os seus amigos de outrora. Agora que você é jovem, um jovem bonito, astuto, teu pai tem dinheiro, vida fácil, você vai ligar a religião? Isso é coisa para velho. E ele aceitou. Casou-se, vieram os filhos. Novamente a casa espírita: Saquarema, olha o teu compromisso, lá vem os pseudo-amigos de outrora. Saquarema, agora que você se formou em direito, um advogado renomado, filhos para criar, você vai cuidar de religião? Cuida da tua família, rapaz. Ele aceitou. Quando ele estava mais avançado, os filhos crescidos, novamente veio pedido: Saquarema, olha a tarefa. Outra vez os inimigos de outrora, amigos, pseudos, larga a mão disso. Você está jovem ainda, tem muita lenha para queimar, cuida da vida. O pai dele desencarnou, deixou uma herança muito grande para o Saquarema. Mais uma vez o pedido da casa espírita e mais uma vez os irmãos de outrora: agora que você está milionário, agora que você tem um capital para administrar, agora que você está dentro do contexto social com uma figura influente, você vai para a religião, você vai cuidar de pobre, da cesta básica? Que é isso? E ele aceitou. O tempo passou, chegou a idade, lá na frente, ele velhinho, ainda uma vez mais a casa espírita: Saquarema, ainda dá tempo. E aí vieram os seus amigos de outrora: agora que você está velho, agora que você já está no fim da vida, se você for mexer com caridade, casa espírita, ser espiritual, os teus filhos vão te interditar e vão tomar tudo que é teu. E eu desencarnei, mulher, e eu estou aqui, do mesmo jeito do que quando daqui eu saí. Isso chama-se obsessão pacífica. Quantos de nós não sofrem isso todos os dias? Ajudar lá na sopa? Ah, não tem quem vai, está chovendo. Lá em Votuporanga é assim: não trovou em Fernandópolis, metade do centro não vai, porque vai chover. Mas se for uma festa de casamento, não falta um, porque tem guarda-chuva, tem capa, tem um monte de coisa. Mas para ir no centro, se fizer frio, então, nunca vi tanto frio como o espírita tem. Não vai na casa espírita. Mas se tiver uma outra programação, não tem problema. Isso
significa que a gente está valorizando muito mais a natureza física do que a espiritual. Só que valorizamos erradamente, porque a física vai passar e a espiritual não. Porque eu sou um espírito que tem um corpo que vai acabar. E eu vou continuar. E nós estamos agindo na Terra como alguém que tem um corpo valoroso e que um dia vai acabar, mas vai demorar, ou nunca vai acabar. Para nós não vai acabar. Então vamos lá enfeitar. Vamos colocar silicone, vamos arrumar as perucas, vamos ajeitar, vamos botar uma roupa bonita, vamos viver de aparências. Porque hoje o que interessa a criatura humana é a aparência. A pessoa se veste para ser destacada, lá onde ela vai. Não, porque se eu não me vestir bem, vou ver que eu estou mal vestido. Então eu vivo de aparências, mas não cuido do espírito. Nós temos 168 horas por semana. Quantas horas eu durmo? Umas 60. Quantas horas eu trabalho? Umas 60. Quantas horas eu descanso? Outro tanto. Quantas horas eu venho na casa espírita na semana? Façamos nossa conta. De segunda a segunda. Quantas vezes eu participo da casa espírita e das tarefas que ela tem? Porque aí sim é a minha natureza espiritual. O que é mais importante? Jesus diz: eu venci o mundo. E nós queremos vencer no mundo. Essa é a diferença. Por isso sofremos tanto. Por isso a dor é grande, as decepções, as tristezas, as depressões. O que é a depressão? É a insatisfação da criatura com a vida que ela tem. Por quê? Porque ela programa uma vida de flores, e ela não vai ser assim. Muitas expiações e provas. O mal é maior. Nós somos espíritos atrasados. Nós temos dificuldades. Então precisamos acordar para a realidade espiritual. O que importa é o ganho material que eu tenho. Você não vai valer nada para mim. O que importa é o ganho espiritual. O ganho material tem que render ganho espiritual. Senão perdi meu tempo. Se eu só ganhei materialmente, é igual saquarema. Vai voltar sem nada. Os braços, as mãos vazias. Então, caros companheiros, a obsessão sorrateira nos tira do foco e nos coloca focos ilusórios. Mas eu não posso viver a vida no mundo? Claro, ela é importantíssima. Eu preciso de lazer, convívio familiar, mas dá para fazer tudo isso e ainda as coisas da casa espiritual, porque no livro O Consolador, no livro de Emmanuel, ele fala claramente: demos a doutrina espírita a hora que sobra, e está bom demais. Só que nós não damos nem a hora que sobra. Esse é o problema. Ninguém vai deserdar a família, abandonar a família, emprego, compromissos pela doutrina. Mas sobra um bastante. O Chico foi exemplo disso. Ele trabalhou até aposentar. Que hora que ele psicografava? Quando ele saía do trabalho, na Fazenda Modelo. Lá ele escrevia os livros. Depois que ele se aposentou, ele se entregou de corpo e alma ao trabalho doutrinário, mas nas horas que sobravam. Mas hoje, muitos de nós aposentamos. Aí surgiu uma oportunidade de um segundo emprego para aumentar a renda, que você não precisa. Dá para viver com o que tem. Você não faz mais nada e vai no segundo emprego. Porque quer mais dinheiro para melhorar o carro, para melhorar a casa, para melhorar a chácara, para melhorar o rancho. Só que vai desencarnar. Eles não vão. Vai ficar tudo para aqui, para aqueles que ficaram, para eles brigar entre eles depois, para ver quem fica com a herança. E a gente vai lá como saquarema, de boa banana. Mas eu posso ter um rancho? Claro que eu posso. Sem dúvida. Desde que eu faça as coisas com equilíbrio. Eu tenho duas naturezas, que usem as duas. E está tudo bem. Uma pincelada rápida sobre o mundo espiritual, de obsessão para obsessão, de encarnar, de desencarnar para desencarnar. Na obra de André Luiz, nós temos uma gama imensa de informações. Mas tem um processo da licantropia. É um nome estranho. O que é licantropia? Formato de lobo. Eles são os espíritos de natureza inferior, altamente poderosos, porque o obsessor não é bobo, o obsessor não é burro, o obsessor não é, ele é atrevido, ele é ousado, ele é inteligente, ele é tudo, ele é inferior, porque Bin Laden é inferior. Mas olha o estrago que ele fez nos Estados Unidos. Saddam Hussein é inferior, olha o estrago que ele fez no país dele. Hitler é inferior, olha o que ele aprontou na Alemanha. Então o inferior não é bobo. Então o espírito mais poderoso totalmente, ele escraviza o espírito de natureza inferior, menos influente, através que tem muita culpa.
Então, tem uma obra do livro Libertação, o espírito vai falando para a vítima: você é uma mulher, você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. Ela vai se deformando, perispiritualmente deformando, se transforma perispiritualmente numa loba. E fica nesse processo até ser socorrida por criaturas que amam esses espíritos. Esse processo chama licantropia. Tem zoantropia, é a transformação do perispírito da criatura culpada em animal de qualquer espécie. E a cenantropia transforma na aparência de cachorro. Isso daí é novidade? Não. André Luiz espelhou todo na sua obra. A obra de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo traz essas informações com detalhes interessantíssimos. Então, queridos companheiros, nós precisamos valorizar muito bem a doutrina espírita que nós temos. Levar o nosso padrão mental numa postura que esses espíritos não nos alcancem. No livro, acho que é Missionário, deixa eu ver qual deles aqui. No livro Dos Domínios da Mediunidade, André Luiz estava com o seu benfeitor numa casa espírita num dia de palestra como agora. E ele começou a perceber que espíritos eram desligados das pessoas e se encantoavam de um lado do centro. E eles estavam assustadíssimos, indignados, preocupados, apavorados. Então André observou aquele monte de entidades ali apavoradas e perguntou ao benfeitor: mas por que está acontecendo isso? Olha, André, é o seguinte: à medida que a palestra vai se desenvolvendo, à medida que o padrão vibratório vai se elevando, à medida que as pessoas vão prestando atenção naquela exposição que está sendo feita, as tomadas mentais vão se elevando. E esses espíritos que estão ficando aqui estão perdendo o contato com as pessoas que eles acompanham. Porque muitos espíritos vêm com a gente para a casa espírita, uns por curiosidade. Olha aquele companheiro, ele vai para um lugar interessante, eu vou lá ver o que tem. Outro vem para desafiar, outro tenta impedir que ele venha. Então eles vêm com a gente. Mas a palestra vai fluindo e as tomadas mentais vão subindo. Esses espíritos perdem o contato e eles ficam soltos no salão, porque eles perderam a referência. Então eles se aglomeravam num canto. Aí André Luiz perguntou: mas o que vai acontecer com eles? Respondeu o benfeitor: muitos deles ficarão aqui na casa para o tratamento, para a orientação, para esclarecimento, para que eles tenham o auxílio que eles precisam. Muitos deles vão fugir e vão lá para fora e vão embora. Aí o André perguntou: e as pessoas que estavam sendo acompanhadas e que agora elevaram a tomada mental e os espíritos perderam o contato, eles estão livres? Ele falou: estão livres se mantiverem a tomada mental elevada. Porque se chegar na esquina, der uma brecada no carro e xingar a pessoa que passou, a tomada mental vai lá embaixo, o irmãozinho que estava perdido fica lá fora esperando por ele, liga de novo, ele vai embora com ele outra vez. Quem é a culpa? Nossa. Tomada mental mais uma vez. E nós conseguimos isso com os estudos que a casa oferece. Tenho certeza que a casa oferece estudos, mas a presença nos estudos quase sempre não é muito populosa. Olha, o que nós percebemos, quanto interesse, quanto distante nós estamos ainda da consciência espiritual que nós somos. Se o nosso irmão que fez a prece anunciar aqui: olha, na próxima quinta-feira nós vamos modificar a programação, vai ter aqui uma palestra, vai ter passe e trabalho de cura espiritual. Vocês podem ter certeza que essa casa não vai comportar 1/3 da população que vai chegar aqui, vai ficar até lá fora. Aí o nosso irmão terminou o trabalho e fala assim: a semana que vem nós vamos ter palestra e passe, vai ter esse público aqui. Na outra semana ele fala: olha, modificamos agora, na semana que vem só vai ter a palestra, já vai diminuir uma boa parte daqueles que vêm só para tomar passe. Aí na outra vez ele vai falar assim: agora na próxima terça-feira não terá palestra, não terá passe, terá estudo do livro dos Espíritos por 1 hora. Não vem 1/3 que está aqui. Essa é a nossa consciência espiritual. É por isso que nós sofremos, é por isso que nós choramos, é por isso que nós nos decepcionamos, é por isso que nós temos depressão, é por isso que nós temos desânimo, tristeza, abatimento, apatia, que redundam em manifestações físicas através da intensificação do organismo.
aí vem os problemas de ordem física, em decorrência da somatização desse emocional estramelhado que nós temos, e aí vem as gastrites, aí vem os problemas cardíacos, aí vem os problemas intestinais, aí toma remédio pronto, arruma outro, coisa que não precisava ter. Tudo desarrumação da nossa mente. Então, caros companheiros, nós não somos criaturas evoluídas, mas nós temos que entender assim para poder evoluir, senão vamos voltar lá para o mundo espiritual igualzinho o Saquarema, que teve tudo e não aproveitou. Nós não vamos conseguir tudo de uma vez, mas é possível modificar aos poucos, esforçando um pouco mais, lendo um pouco mais, se interessando um pouco mais, aproveitando melhor o tempo. Foi para isso que nós reencarnamos. Nós não reencarnamos para ficar numa vida ociosa, porque senão vamos perder a oportunidade. Então, caros companheiros, o processo obsessivo é muito mais profundo que isso. Nós apenas trouxemos um lampejo para principalmente advertir a todos nós do perigo que é o processo obsessivo, para nos tirar da nossa rota de acerto, do nosso foco principal. Quantos irmãos que vocês viram que chegaram a esta casa cheios de ânimo, de disposição, e permaneceram 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí acontece, na quinta-feira eu não posso ir, ter um compromisso, na outra também não voltam mais. Tiveram as chances, não retornam mais. Depois que passou por aqui e foi embora, pelo menos a experiência que nós temos na nossa casa espírita, raramente aquela pessoa se enquadra outra vez. Então, é essa advertência que nós temos que ter. Aos poucos, não vamos mudar amanhã, demora um pouquinho, mas vamos ter essa noção de responsabilidade para contribuir até para que a doutrina espírita continue sendo límpida, clara, como ela é, para dar a todos nós a oportunidade do esclarecimento, porque nós precisamos disso. E as outras pessoas que não conhecem também precisam, e elas deverão se espelhar em nós. Não adianta dizer, fulano, olha, o centro espírita é uma maravilha, isso aqui dentro todo mundo briga com todo mundo. Nós temos que ter uma casa espírita, onde as pessoas percebem, olha, aquela nossa irmã vai lá, aquela nossa irmã era difícil, gostava de uma fofoquinha, gostava de uma piadinha pornográfica, mudou, aquela criatura é outra, ela foi para aquela casa espírita, aos poucos ela está uma pessoa melhor. Bom, se ela foi lá e melhorou, eu vou conhecer lá, vou querer saber como é que é, principalmente a família é assim. Pode ver que na família vem um, depois vem o segundo, depois vem o terceiro, daí um tempo é a família inteira, porque as modificações nossas vão sendo o chamariz, a divulgação para aqueles que vão se espelhar em nós. Que Jesus nos abençoe e nos dê sempre muita paz.